Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, então, como eu tinha comentado anteriormente, nesse vídeo eu vou trazer uma ideia que eu tive para fazer um custom do Doutor Destino. Pelo menos até a Hasbro lançar a versão oficial, eu já meio que me adiantei e fiz aí uma versão customizada a partir de um Homem de Ferro Mark II. Então aí tem uma certa relação entre o Homem de Ferro e o Doutor Destino, né? Embora vai ter isso no filme, eu também quis trazer isso para a minha coleção. E nesse vídeo eu vou estar explicando basicamente o que eu fiz. Tive ajuda também, vou explicar também como que foi o processo. E infelizmente esse custom eu fiz bem antes de ter a ideia de começar a fazer vídeo. Então eu tenho algumas imagens, não tenho algo muito detalhado explicando passo a passo. Eu vou ter alguns vídeos que eu filmei do processo ali, basicamente só para mim registrar mesmo. Então eu vou deixar esses vídeos passando e vou explicando por cima mais ou menos qual foi a ideia para fazer esse custom aqui. Bom, então aqui está o meu Doutor Destino. A figura que eu usei como base para fazer ele é justamente, como eu comentei, é o Homem de Ferro Mark II. Essa figura aqui. Essa aqui não é Marvel Legends, essa aqui é as Toys. Eu trouxe só para ilustrar, mas eu estou utilizando a Mark II Marvel Legends, lançado ali na coleção Saga do Infinito. Esse custom até funciona se você tiver as Toys também, porque eles são bem próximos ali em tamanho. Porém, os Toys eles são mais restritos em articulação e também são mais frágeis. Então eu recomendo utilizar o Marvel Legends, até porque essa figura é bem simples, é bem fácil de encontrar e por um preço até bem acessível. E além do fato dessa figura ser relativamente fácil, né, de se conseguir aí, também tem o fato de que, por ser um Homem de Ferro, ele vai ser compatível com a head do Robert Downey Jr., né, das figuras que a gente tem do Homem de Ferro, né, tanto da marca 85 quanto a marca 46, que foi relançada recentemente, que até é mais simples de se encontrar aí. Porque a ideia justamente é poder colocar a head do Robert Downey Jr. no Doutor Destino. Inclusive no final do vídeo eu vou pôr aqui para mostrar como é que fica. Então vamos lá. O que eu utilizei para fazer esse custom aqui? Basicamente eu precisei de tecido. O tecido eu consegui comprar numa loja, né, de materiais de costura, né? Eles vendem tecido lá. Você compra por metro ou por tamanho que vocês quiserem. Então é bem simples, não é muito caro. Que eu utilizei tanto para a capa quanto pro colete, né, e a touca. Para o cinto, eu consegui um pedacinho, um tecido que se assemelha a couro. Ele não é bem um couro, né, ele é um material sintético, mas ele tem esse aspecto aqui de cinto. Eu só peguei e cortei ele aqui e depois foi dado um acabamento de costura aqui para dar esse aspecto aqui de como se fosse um cinturão. Essa peça aqui eu não sei nem o que é. Eu achei também tudo em loja de costura. Tinha um pote lá cheio de botãozinho, um monte de coisa. Eu peguei isso aqui lá, é como se fosse uma presilha. Aí eu consegui isso aqui e eu colei aqui em cima. Eu enrosquei o couro em uma das partes e a outra parte eu colei. Essa correntinha também na loja de costura, eles vendem lá. Você consegue comprar no comprimento que você quiser. E os botões também. Tudo comprado em loja de costura. Inclusive, uma coisa que faz toda a diferença é o arame. Isso aqui também vende em loja de material de costura. Esse arame eu utilizei na capa. Então a capa ela é articulada aqui para você fazer poses dinâmicas com a capa dele. Sobre a construção, eu segui um design bem clássico, né? Eu não estou me baseando bem no design do filme, até porque a gente só tem algumas imagens promocionais, nada muito detalhado. Eu sei que no filme ele vai ter uma parte bem mais metálica aqui na frente, alguns símbolos, né, que o pessoal está até teorizando aí, que tem o símbolo da Capitã Marvel, do martelo do Thor. Bom, aí já começa a ficar bem complexo, né, e a minha ideia era justamente fazer algo mais simples. Então eu segui o design clássico dos quadrinhos, que é essa vestimenta do peito aqui, né, deixando os braços expostos, o capuz e a capa. Então aqui a gente tem 3 peças que foram costuradas. A primeira vai ser essa vestimenta aqui do torso dele, né?
Eu não tenho nenhuma habilidade com costura. Então, a sorte que a minha mãe, ela foi costureira por muitos anos. Então, basicamente, o que eu pedi para ela foi para ela fazer uma regata. Então, ela está acostumada a fazer roupa, eu falei, aplica o mesmo conceito, só que para uma miniatura. Eu fui passando as medidas e basicamente é uma regata aberta atrás aqui, ó. Essa costura é toda feita para dar acabamento. E eu pedi para essa regata ela ser vazada aqui na frente, ó, justamente para não restringir o movimento das pernas. E aí, para dar uma profundidade, eu pedi para costurar só uma tira de tecido aqui na frente, para dar essa sensação de camada aqui, né? Tem uma parte superior na frontal aqui e uma parte de fundo. E daí deu esse aspecto aqui dessa roupa, até como se fosse uma armadura medieval, né? E o cinto, que é basicamente o que eu já expliquei, é só essa fivelinha que eu encontrei, eu não sei nem explicar do que é isso aqui. E eu enrolei ela na cinta. Atrás do cinto foi costurado também, isso aqui foi costurado à mão. E eu colei essa parte aqui para ele não ficar solto. A capa foi tentativa e erro, eu fui cortando ela até encontrar um formato que ficasse legal. Ó. Ela aberta, ela é bem maior. Ela é duas partes, ó. Se eu puxar aqui, você vai ver que tem a parte interna e a parte externa. E aqui no meio fica o arame e essa costurinha justamente para o arame não sair do lugar. Aí ele vem até aqui em cima e ele é pregado no colete aqui na parte dos botões. Então a mesma costura dos botões é a mesma que atravessa até o colete. E por último, o capuz, que foi feito aqui. Para mim pegar o molde disso aqui, eu peguei um papel sulfite, eu amassei aqui, comecei a colocar fita adesiva por cima. Aí depois, quando eu tirei, ele estava rígido, fez um molde, eu planifiquei e cortei o tecido. Aí ele fez esse capuz aqui. E basicamente depois foi só costurar tudo. A vestimenta, por ser aberta atrás, ela foi costurada à mão aqui, então não é algo que dá para ser removido, mas assim, exige um trabalhinho quando for remover, porque tem que ficar fazendo a costura toda vez, né? E esse capuz aqui, o que eu fiz? Para ele não... Porque geralmente o Dr. Destino tem o capuz mais baixo aqui, escondendo um pouco o rosto, né? Para não ficar muito alto aqui, eu pus um pedacinho de fita dupla face aqui atrás e colei aqui, para ele ficar bem justo aqui na cabeça dele. Então, assim, agora a figura ela é totalmente articulada, né? Porque é tudo tecido, então ele não restringe nada a articulação. Outra articulação do tronco aqui, né? Você consegue fazer poses dinâmicas com ele. Para quem tem os efeitos aí do Loki ou de algum Doutor Estranho, comics, ou até mesmo... mais comics, na verdade, né? Dá pra pôr na mão dele, fazer como se ele estivesse fazendo aí as poses, né, das magias que ele faz. Além da tecnologia, ele tem também o domínio aí das artes místicas, né? Então, assim, ficou uma figura bem... com toda a articulação que a gente tem no Homem de Ferro, por exemplo. E aí, como eu tinha comentado, né? Por ser um Homem de Ferro, ele é compatível com essas heads do Robert Downey Jr. E eu, particularmente, achei que ficou muito legal. Ele com esse visual aqui, ó. Então, você pode ver que é totalmente compatível. Encaixa certinho, fica todo articulado, não tem que fazer nenhum tipo de adaptação. E dá pra ter aí o visual. A gente não sabe como que vai aparecer, como que vai ser o visual dele, se ele vai ter as cicatrizes, ou se ele vai ter o rosto do Robert Downey Jr., como vai ser o cabelo, a gente não sabe nada, mas já já fica bem legal pra deixar na coleção até ter uma versão oficial. Então aqui agora eu vou mostrar a comparação dele com alguns outros personagens da Marvel. O Homem de Ferro, que eu já mostrei, né? Então tá aí, ele é um pouquinho maior que a Mark 85. O Capitão América, Endgame. Lembrando que esse Capitão América eu customizei a altura dele, então o Capitão América original ficaria um pouco mais baixo, perto dele. Comparar aqui com o meu Thanos Marvel Select, que é tão grande que nem cabe na filmagem aqui, ó. Mas para ter uma comparação. O Thanos Marvel Legends, essa é a versão do pack com o Homem de Ferro. O Hulk, esse é o Hulk Era de Ultron. Os integrantes do Quarteto Fantástico. Eu optei por trazer só o Reed
e o Ben aqui. Só pra gente ter uma noção, ó. Já que esses dois são arqui-inimigos aqui, pode ver que o Dr. Destino fica bem maior que o Reed. E maior que o Coisa também. Vou deixar o Coisa mais... uma postura mais reta aqui pra gente ter uma noção melhor de tamanho. Mas ainda assim ele ainda é maior que o Coisa. E por fim uma comparação que eu não sei se vai estar no filme, pelo menos não no filme Doomsday. Mas o Homem-Aranha do Tom Holland, utilizando esse traje aqui é do jogo, do Homem-Aranha 2. Mas como nos quadrinhos o Peter pega o traje da simbionte no Guerras Secretas, de repente pode ser que a gente veja algo parecido nos filmes. Então, achei legal só a comparação, só pra ter aqui, até porque se o Peter vê o rosto do Dr. Destino, talvez ele vá achar um pouco curioso porque que ele tem o mesmo rosto do Tony Stark, né? Bom, então esse é o meu vídeo, essa ideia que eu tive aí pro custom do Dr. Destino. É claro que assim, não é uma ideia original minha, né? Eu vi várias pessoas fazendo coisas semelhantes, mas aqui é um jeito simples que eu pensei em fazer e eu acho que fica bem legal para pôr na coleção, pelo menos até a gente ter uma versão oficial aí, beleza? Então é isso, pessoal, valeu, até a próxima.